Puta, cara, vocês viram o que tá acontecendo lá no tal, guerra e tal, complicado o bagulho, vai saber pra onde, sei lá, o mundo tá indo. Foda mesmo. Seguinte, eu li esse livro essa semana aqui, Coração das Trevas, do Joseph Conrad, e... Porra, cara, o Josezão aqui, o Giuseppe, meu mano Giuseppe, exatamente o tipo de pessoa que eu gostaria de ter como amigo. Racista, meio melancólico, com uma sensibilidade poética aguçada, assim, parece um cara, porra, fantástico pra se sentar e tomar uma cerveja. Ah, e, pô, eu li esse livro numa semana, porque eu fiquei. Ele é curtinho e tal, eu fiquei meio viciadão nele, assim. Ah, brincadeiras à parte, eu. É um livro interessantíssimo, cara. É um livro que foi escrito no começo do século XX, então acho que, se não me engano, foi 1899. É 1899, Joseph Conrad escreve esse livro e ele é baseado numa história real, ele é baseado numa história, numa jornada que ele fez até o Congo, dentro de um navio mercantil, né? Então, o Congo, que na época era uma colônia, já estava há séculos sendo uma colônia da Bélgica, e para quem não sabe desse fato, a colonização do Congo, né, o que os belgas fizeram com o Congo, meu amigo, faz qualquer tipo de brutalidade portuguesa e espanhola parecer brincadeira de criança, entendeu? Os caras, eles eram bons pra caralho no que eles estavam fazendo ali, entendeu? Então ele narra as coisas que ele viu naquele lugar. Ah, e óbvio, é um livro de sua época, o cara tem muitos, né? Ele trata lá os africanos como se praticamente não fossem pessoas, assim. A descrição que ele dá são como se fossem seres negros que aparentam ser como seres humanos, mas, porra, não chega nem perto. Essa é a descrição que ele dá, esse é o jeito que ele meio que comunica esse negócio. E mesmo assim, a parte mais interessante disso, numa leitura mais rasa, uma leitura que a maior parte das pessoas fazem, é um livro que ele é facilmente você falar que é um livro problemático, né, que mostra como as pessoas eram com a visão racista dos europeus da época e tal. Numa leitura mais profunda você consegue fazer umas leituras bem interessantes, sabe? O livro, ele fala, né, ele meio que dá essa desumanizada nos nativos, mas os horrores de verdade, uma boa parte dos horrores e das coisas mais brutais do livro não são feitas pelos nativos. E não é simplesmente um negócio, tipo assim, ele meio que eu vou dar um pouco de spoiler, né? Eles estão indo para um acampamento e existe essa lenda local desse cara aí, desse tal de Kurtz, que ele é um europeu também que está lá. E ele... e todo mundo tá, porra, babando o ovo do cara o livro inteiro. Você passa o livro inteiro com o protagonista meio babando o ovo, assim, desse tal de Kurtz. Pra chegar lá e o cara, tipo assim, tá praticamente morto. Depois o cara tava sendo um puta de um arrombado, tava, porra, dando golpe nos outros, fazendo umas atrocidades, sabe? E ele é pintado com esse negócio de como ele é eloquente, não sei o quê, e você não vê o cara falando o livro inteiro, sabe? Então, eu não sei se intencionalmente ou não intencionalmente, é um livro que ele, quando você lê um pouco com umas camadas de mais profundidade, você consegue ver como que o Joseph Conrad, porque é um livro que durou até hoje, né? Como o Joseph Conrad, ele consegue abordar coisas que são muito profundas, né? Um papo meio de... Você pega uma vibe meio que... É muito interessante, o protagonista, ele é completamente não confiável, né? É só um cara contando uma história pra outras pessoas. E aí ele tem essa vibe de querer parecer mais intelectual, mais foda, mas na verdade ele é tipo assim... Ele é um piloto de navio, ele é só um navegante ali, entendeu? Tentando pintar essa vibe de intelectual, sabe? E, cara, é muito engraçado. Porque, intencionalmente ou não, ele acaba fazendo uma certa crítica a essa condição brutal humana, que é essa maldade, esse meio pecado original, assim. Eu acho um livro muito bom, e quando você lê ele com profundidade, você tira coisas muito fortes dele, sabe? Inclusive, se você tem interesse em aprender como que você pode ler livros com mais profundidade, dá uma olhada no primeiro link aqui embaixo, que é o meu curso, onde eu falo exatamente sobre o meu método de leitura, tá bom? Mas não é esse o ponto do vídeo, tá? Eu só queria dar um certo adendo sobre o livro para vocês entenderem o contexto do que eu tô falando. Mas a parte que eu queria trazer atenção aqui, de onde vem o título desse vídeo, depois de 4 minutos explicando a história, é essa questão de você ter consciência da sua origem. E consciência da sua origem, meio que da sua linhagem, sabe? Logo no começo do livro, nas primeiras páginas do livro, ele faz uma descrição sobre o rio Thames, né, o rio lá que corta Londres, e onde o personagem que está contando essa história, esse narrador não nomeado no começo, ele tá falando sobre. Então ele fala mais ou menos o seguinte, né? Então eles estavam ali, naquele rio, e olhando para o rio, eles
imaginavam que aquele era o mesmo rio do qual outros grandes homens navegaram antes, né? Os cavaleiros do nosso reino, as pérolas do mar, sabe? Francis Drake, e outros, ele vai nomeando, né, as pessoas famosas, navegantes famosos na Inglaterra, e ele fala ali que a gente estava naquele mesmo lugar que eles. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque principalmente o Brasil, né, brasileiro, a gente tem essa síndrome de que tudo que do nosso país é ruim, todas as nossas origens do nosso país são ruins, todos nós somos... E não é simplesmente síndrome de vira-lata, né? Então é simplesmente uma ideia de que, pô, nada de bom veio de nós, não temos nada bom na nossa linhagem, todos que vieram pra cá eram todos vagabundos. E a gente não se... Por ser um país que conseguiu fazer muito bem essa questão de você realmente criar uma nova identidade miscigenando povos diferentes, a gente não tem essa noção que é muito forte em outros países, e morando fora do Brasil, você sente isso muito forte, que é essa ideia de origem, sabe? Essa ideia de você ter uma origem que vem de outro lugar. Então, eu moro aqui no Canadá, já fazem 5 anos, e quando você fala com um canadense, com tipo, um branco canadense, ele se identifica tanto quanto canadense como ele se identifica como escocês, por exemplo, ou como irlandês, ou como inglês, ou como alemão. Porque o cara, ele tem uma consciência muito clara, né? Ele tem uma consciência muito clara das origens dele, sabe? Então, é interessantíssima essa parte, porque ela faz com que a gente lembre do seguinte, cara, a história, você é a sua história, uma parte muito forte de quem você é a sua história e a cultura da qual você vem, né? Os povos que vieram antes de você, os seus antepassados, a sua linhagem. Isso faz um pouco de quem você é, sabe? Até a forma com que você come e você reage a certos alimentos. Eu escutei um cara falando sobre isso uma vez, um youtuber que eu tava assistindo sobre treino, ele tava falando que ele faz uma dieta. A dieta dele, o jeito que ele come, é baseado em como os ancestrais dele comiam. Da região de onde ele é. O cara o youtuber, ele é originalmente francês. Então ele fala assim, eu como um francês, como os meus antepassados franceses do sul da França comiam, né, com Mediterrâneo, assim. Então, com uma certa quantidade alta de carboidratos, com pouca proteína, pouca carne. E ele fala que ele se sente muito bem com isso. E eu achei isso uma ideia muito interessante. De você, porra, caralho, é óbvio, faz completo sentido. É tipo, porra... Se 90% do meu sangue, o meu sangue é praticamente completamente italiano e português, como é a maior parte das pessoas que vivem, por exemplo, no sudeste do Brasil, porra, cara, é óbvio que se eu olhar pra essa história, se eu olhar pra esse povo, se eu olhar pros costumes e pra como que, pros lugares onde essa civilização, né, essa etnia evoluiu, é óbvio que eu consigo tirar insights que eu consigo aplicar na minha vida hoje em dia, entendeu? Sobre forma de comer, de viver, de, tolerância ao sol, de forma de me vestir, de como as coisas vão funcionar comigo, sabe? Então, essa alusão interessante que faz o começo desse livro, que é o seguinte, que um homem sem origem é como se fosse um homem sem chão. É como se você fosse navegar num rio, só que sem o barco, né? Como se o barco no qual eles estão nessa história, nesse começo do livro, fosse aquilo que permite com que eles fossem pra frente, né? Eles estão num rio, sem o barco, sem essa história, essa cultura compartilhada do povo deles. Ele não conseguiria entrar naquele barco, ele não conseguiria navegar nos oceanos em busca de novas terras, ou de riquezas, ou de oportunidades em outros lugares. Por quê? Porque ele não teria chão para andar, né? Quando você está num vácuo, no vazio, no espaço, você não tem nem para onde você ir, entendeu? Então um homem sem origem, um homem que não tem clareza de onde ele veio, não consegue andar, não consegue ir para frente, não consegue traçar um caminho que use desse conhecimento, que use dessas coisas para enriquecer a sua própria vida e dar mais sentido para a sua própria vida. Onde que na prática, de fato, entra essa ideia que eu tô te falando no dia a dia? Quando você tá, por exemplo, confrontando uma situação difícil na sua vida, né? Ou quando você tá, por exemplo, tentando decidir se você vai tomar um risco ou não, ou quando você, sei lá, quando você passa qualquer tipo de dificuldade, entendeu? Você consegue imaginar e pensar, porra, cara, os meus antepassados, eles fundaram impérios, eles se jogaram no oceano, né? Os portugueses, porra, um dos maiores impérios que já existiu. Caralho, os caras dividiram o mundo no meio, sabe? Tipo, os caras fizeram um tratado pra dividir o mundo no meio. Imagina o seguinte, é tipo assim, legal, é engraçado falar isso, né? Porque, sei lá, a gente aprende a história de portugueses malvados e idiotas. Mas, cara, pra você ter a pica de fazer um tratado falando que você tá dividindo o mundo no meio entre você e o outro cara ali, e as pessoas de fato aceitarem essa porra, você tinha que ter uma pica muito grande, entendeu?
pô, sei lá, as grandes navegações, os primeiros navegantes a circundar o mundo. Você pega lá, você lê a expedição de Magalhães, lá de Fernando de Magalhães, e o cara, porra, saiu com 200 navios, voltou, era um navio só, todo mundo fudido. O bagulho, porra, apodrecendo o navio com os caras dentro lá, voltou 12, meia dúzia de vagabundo, sabe? E tipo, você veio disso, entendeu? Isso não é simplesmente um negócio no passado abstrato que nunca aconteceu e que foda-se, tá ligado? Você tem isso em você, né? Você faz parte de quem você é. As pessoas me perguntam assim, porra, Gabriel, como que você lembra desses fatos históricos? Como que você lembra das coisas e tal? Desses negócios de datas, pessoas, lugares. Cara, porra, é claro, é óbvio. Eu lembro disso porque faz parte de quem eu sou. E a vida fica muito mais suculenta, assim, a vida fica muito mais gostosa, fica muito mais rica quando você tem consciência disso, né? Então, pô, sei lá, se você tem descendente italiano, irmão, você é literalmente um descendente dos romanos. Pô, vai se fuder, entendeu? Tem coisa mais legal que isso, entendeu? Tem um negócio que você olha e te dá um vigor maior do que isso. Ou de espanhóis, ou de, sei lá, japoneses, tem muito japonês no Brasil também. Ou de, sei lá, até mesmo dos indígenas, nativos. Porra, galera, vamos pensar um pouquinho, né? Mergulha nas suas próprias raízes, mergulha nas suas próprias origens, e você tem que tentar meio que maximizar esses status da sua linhagem, sabe? De se tornar, porra, deixar os seus antepassados orgulhosos, assim. Em algum momento na sua linhagem, sei lá, as pessoas passavam fome e não tinham o que comer no inverno. E a gente tá aqui de boa, né, tomando uma aguinha com filtro e tomando leite e comendo manteiga todo dia. E com mel acessível facilmente. Porra, os caras... Sabe como que eles chamavam, os gregos chamavam mel? Eles chamavam mel de ambrósia, né? O fruto dos deuses, né? A comida dos deuses. Porque era um bagulho que você... Tipo assim, você recebia. Você ganhava. Você tava andando no mato e tinha, porra, mel. Você não teve que trabalhar por aquele mel. Você só teve que abrir a colmeia, tirar o mel e comer. E é doce pra caralho. E é gostoso. E vai bem com aqueles pão duro bosta que eles comiam, porque não tinham o que comer. E a gente tem isso facilmente acessível nos dias de hoje, né? Então, quando você começa a pensar nesse tipo de coisa, né? Porque por isso que você tem que ler esse tipo de coisa também um negócio interessante, né? Você lê esse tipo de história. Tipo, eu tenho zero de inglês, né? Na minha linhagem. Eu tenho zero britânico, assim. Nada, sei lá. Sou completamente um garotinho mediterrâneo. Pô, zero inglês, zero anglo-saxão, até onde eu saiba, tá ligado? Eu nunca fiz teste essas porra. Mas, pô, beleza, tu começa a ler o começo do livro, tu fica patriota, assim, você quer, pô, sair navegando pela coroa britânica, sabe? Por quê? Porque você sente nas palavras do autor aquele espírito, né? Aquela vontade de conquista, aquele ímpeto que levou homens a entrarem num navio por meses e meses a fim, sem saber se ia voltar, tá ligado? Então é isso que eu queria falar pra você. Tá tudo, realmente, as coisas estão fodas, o mundo é complicado, pô... Tá ligado? Não tem como saber o que vai acontecer. Mas quando você lê esse tipo de coisa, é importante você lembrar de quem você é, lembrar das suas raízes, das raízes da sua família, das raízes de onde você... dos povos que você herdou dentro de você, da sua história, da sua cultura, e usar isso como um propulsor para fazer coisas maiores, para fazer coisas mais grandiosas, para mirar um pouquinho mais alto do que simplesmente quero conseguir meu trabalhinho aqui, sobreviver e pagar minhas continhas, tá ligado? E não fazer mal pra ninguém. Cara, a gente tem que mirar um pouco mais alto do que isso na vida, assim. Tipo, isso é beleza. Um bicho pode viver assim. Um animal consegue viver sem incomodar ninguém. E só, tipo assim, comendo ali a comidinha dele né, copulando de vez em quando e dormindo e feliz, sabe? A gente tem que mirar em alguma coisa maior do que isso. A gente tem que olhar pra coisas que estão além disso. Senão a gente vai viver que nem bicho e a gente vai viver uma vida... meio que pobre de sentido, sabe? Então, esse é o vídeo de hoje, é sobre isso que eu queria falar com vocês depois de ler Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Eu recomendo fortemente essa leitura, e se você quer aprender de novo a ler com profundidade, link aqui embaixo que o negócio tá bom mesmo. Fiquem com Deus, tchau.